Olá, hoje nós vamos falar sobre os desafios para os municípios de Mato Grosso em 2023. Tem alguns municípios que foram afetados pela previsão do censo, tem também questões relacionadas a alíquotas de impostos como o ICMS. São situações que estão também aí na pauta da Associação Mato Grossense dos Municípios, que intermedia sempre essas situações, está sempre à frente dessas lutas. O nosso convidado de hoje é justamente o presidente da AMM, Neurilan Fraga. Neurilan, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a você, bom dia a todos que estão aí ligados, né, nesse programa de repercussão extraordinária. De fato, temos muitos desafios, mas é muito gostoso você vencer as dificuldades. Então, os desafios são bons, porque aí nós temos que mostrar que somos mais fortes do que os obstáculos que surgem aí durante a nossa gestão, a gestão dos nossos prefeitos, dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Bom, vamos então iniciar falando sobre essa situação do censo, porque são 20 municípios, né, para quem está nos acompanhando aí, foram afetados com redução da alíquota do Fundo de Participação dos Municípios a partir da divulgação da projeção do censo, né? Como é que, eu queria que o senhor contasse um pouquinho essa história, quais são esses municípios e o que está sendo feito para que se evite prejuízos, né? Na verdade, né, há uma reclamação a nível nacional. Nós temos aí cerca de 702 municípios no Brasil que estão perdendo receita por conta dos dados preliminares do censo demográfico informado que foi informado pelo IBGE para o Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU é o órgão que define, né, os coeficientes da distribuição do FPM. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, é uma das principais receitas que os municípios têm. O censo demográfico era para ter sido concluído no ano passado. Infelizmente, por uma série de problemas do IBGE, falta de recurso, se pagava muito pouco, poucas pessoas foram contratadas, a dificuldade também que teve de encontrar as pessoas nas residências, no meio rural, fazendas com porteira fechada, uma conjuntura de dificuldade fez com que o censo não fosse concluído ano passado. Então ele foi prorrogado para a sua conclusão agora no ano 2023. Há uma lei aprovada em 2019, a lei complementar 165 de 2019 diz que enquanto não tivesse a realização do censo demográfico, isso lá em 2019, os dados da população para efeito da distribuição do FPM ficariam congelados. O entendimento nosso é de que o censo ele não foi concluído, então o Tribunal de Contas da União não poderia ter considerado essas informações preliminares repassadas pelo IBGE no final do ano passado, porque o censo não foi concluído. No caso específico de Mato Grosso, em média, 75% da população foi recenseada. Mas nós temos alguns casos que apenas 30% dos moradores daquele município foi recenseado, como é o caso do município de Nova Bandeirante. Como a parte da população ela não foi recenseada, as informações do IBGE para o TCU foram incompletas. Evidentemente, esses municípios que ainda falta muita gente a ser pesquisada, recenseada, evidentemente tiveram a população informada preliminarmente para o TCU menor do que aquela que ele já vinha sendo contemplado na distribuição do FPM. Com isso, o Tribunal de Contas reduziu, quer dizer, aquele município que tinha uma participação, vamos imaginar, de 0,8% no FPM no estado de Mato Grosso, passou para 0,6%.
consequentemente, ele está perdendo aí por ano, em média, 3 milhões e meio a 4 milhões de reais. Isso na virada do ano, de dezembro para janeiro. De dezembro para janeiro, ele já começou o mês de janeiro recebendo menos né, recursos do que deveria receber se considerar a lei complementar 165. Então você pega o município de Nova Bandeirante, vamos pegar aqui por um caso. 30% da população apenas foi recenseada. Ele já está deixando de receber quase 700 mil reais por mês. Nossa. Olha como esse município está sendo penalizado de forma injusta. Porque nós temos certeza absoluta que ao recensear 100% da população que mora em Nova Bandeirante, ele poderá inclusive aumentar, sair de 1% para 1,2%. Né? Quer dizer, são informações que nós entendemos que foi muito prejudicial a 20 municípios do estado de Mato Grosso. Por conta disso, né, nós tomamos algumas atitudes. Né? Primeiro, fizemos reunião com a superintendente do IBGE aqui no estado de Mato Grosso, com os 20 prefeitos dos municípios prejudicados. Combinamos uma força-tarefa envolvendo colaboradores das prefeituras, juntamente com os recenseadores do IBGE, para que não ficasse nenhum cidadão nesses 20 municípios sem ser pesquisado. Em alguns, inclusive em 5 municípios, o IBGE abriu agora novas vagas, né, de contratação de recenseadores, porque não tem os recenseadores lá. Precisaria de 30 recenseadores, tem 2. Quer dizer, quando é que vai terminar esse levantamento? Tem um prazo. Então, não pode esses municípios serem prejudicados por uma questão estranha à sua gestão, estranha à sua administração. Né? Então, nós tomamos essa atitude dessa força-tarefa. A outra atitude são os recursos que nós estamos fazendo para os municípios, recursos de ordem administrativa junto ao IBGE, contestando os números, mostrando para o IBGE que, pelas outras informações que estão servindo de subsídio, a população é muito maior do que aquela que o IBGE está estimando. Isso administrativamente? Administrativamente. Por exemplo, o cadastro único, número de alunos, número de ligações de água, de energia, mostrando né, que aquele município tem uma população muito maior do que aquela que o IBGE estimou ou com os dados preliminares do censo. E a terceira linha de trabalho, aqui no caso de Mato Grosso, né, no caso da MM, foi judicializar. Nós entramos com 18 ações, judicializamos 18 ações em nome dos municípios do estado de Mato Grosso e já tivemos 7 liminares a favor desses municípios, né, determinando que o Tribunal de Contas faça o repasse dos recursos a esses municípios na mesma grandeza que vinha repassando no ano passado. Com base nos dados do ano passado. Né? Agora, temos uma ação também muito interessante em Brasília, né, está no Congresso Nacional, onde há um projeto de lei de nossa iniciativa, mostrando, aliás, pedindo para que, porventura, aqueles municípios que de fato perderam a população, e nós vamos ter alguns municípios de Mato Grosso que estão perdendo a população. Quer dizer, existe essa realidade. Né? Porque nós temos municípios de economias exauridas. Então, a população desses municípios termina migrando para outras regiões, para outros municípios, onde há uma pujança na economia, onde há empregos. Né? No caso mesmo específico da minha cidade, Nortelândia, quantas pessoas saíram de lá para trabalhar em Sorriso, para trabalhar em Lucas do Rio Verde, Mutum, Cuiabá, por falta de empregos na minha cidade. Então, nós vamos ter alguns casos de alguns municípios que vão, de fato, ter uma redução da população. Então, nós estamos com um projeto de lei em Brasília, negociando no Congresso Nacional, de que esses municípios que, de fato, perderam população, essa queda de receita,
né, por redução do índice de participação do FPM, ele seja feita de forma gradual, né, em um período de 10 anos, porque nós acreditamos que em 10 anos essas economias locais, municipais, possam ter um novo alcance, voltar a ter a população, crescer a sua população, ou mesmo, né, para poder não criar um colapso econômico e financeiro na gestão. Porque você veio de uma receita aqui, num índice de um mês para outro, de dezembro para janeiro, você tem uma queda aí de 500, 600 mil reais na sua receita, termina criando uma dificuldade enorme na gestão municipal. E aí, quem padecerá com isso é a população que precisa, né, dos serviços públicos lá, na grandeza, na qualidade que ela merece. E até são municípios que, na verdade, vão demandar políticas de recuperação da economia, incentivos, trazer indústrias, enfim, né? Só para citar, assim, para ter um exemplo, né? O senhor citou Nova Bandeirantes, mas nós temos ainda Ribeirão Cascalheira, Vila Rica, Santo Antônio, Apiacás, Guiratinga, Itiquira. A gente vê que são municípios em diversas regiões do estado, não é uma região específica, todas, né, as regiões, que está perdendo aí, né? Todas as regiões, né, tem município perdendo população. Né, desses 20 que foram colocados nesse bolo, nesse conjunto, né, informado pelo IBGE. Mas nós acreditamos, né, em função, principalmente daqueles que a população ainda tem muito a ser pesquisada, que muitos desses sairão dessa situação de perdas. E acreditamos da mesma forma que teremos alguns que não vão ter essa reação, porque estão perdendo a população. Né? Então, para isso que nós estamos negociando no Congresso Nacional, que o seu FPM, ele seja reduzido, mas de forma gradual. Seria até o próximo censo. Entendeu? Até o próximo censo. Para poder não criar um colapso inicial nas gestões públicas e penalizar aquela população que está ali. Ou mesmo dar tempo para que esse município reaja economicamente, financeiramente e aumente a sua população, como os demais que estão em pleno crescimento nas nossas regiões aqui, principalmente aquelas ligadas ao agronegócio. Bom, essa questão a gente vai continuar acompanhando, né? Vamos falar um pouco aí sobre política tributária aqui no estado, né? Houve alterações aí na nova distribuição do ICMS no estado. Vocês também tiveram aí uma nova lei com a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, comunicação, energia, gás natural. São duas situações diferentes, né? Mas eu queria que o senhor expusesse primeiro a situação aqui em Mato Grosso, né? Como é que ficou, como é que está hoje, né? Tem muitos municípios reclamando que perderam também arrecadação, perderam recursos com essa nova distribuição do ICMS. Exatamente. Essa desoneração do ICMS em cima dos combustíveis e também de gás de cozinha, energia, né, ela fez com que o estado de Mato Grosso, estou aqui tratando de Mato Grosso, né, o estado de Mato Grosso perdesse receita. Né, porque, na verdade, o combustível é um dos grandes produtos que contribui muito com a cesta de arrecadação do ICMS. Com essa desoneração, essa receita diminuiu. Né? Consequentemente, né, quando faz a distribuição do ICMS para os municípios foram afetados diretamente. Né? No primeiro semestre de 2022, nós tivemos um crescimento extraordinário do ICMS. Como também em 2021 nós batemos o recorde de crescimento do ICMS no Brasil. Foi o estado que mais teve crescimento do ICMS, do tributo ICMS, por conta da dinâmica, né, da pujança da nossa economia, né, aí capitaneado pelo agronegócio. Já em 2022, o primeiro semestre foi extraordinário em termos de arrecadação, porém com a desoneração, a partir de julho, agosto, começamos a perder receita. Houve uma redução na nossa receita. E fechamos o ano com a queda de em termos de quase 4%, né, considerando os 12 meses. Aquele momento
de prosperidade no primeiro semestre, o segundo foi maior, e aí essa diferença foi aí quase 4% a menos, que representa aí quase 200 milhões de reais que os municípios deixaram de arrecadar por conta dessa desoneração. Então isso foi um baque extraordinário, porque o ICMS do Estado de Mato Grosso é a principal fonte de receitas da maioria absoluta das prefeituras. Nós temos cerca de 80 municípios no Estado de Mato Grosso que vive praticamente a sua gestão, todas as suas políticas públicas, todos os investimentos que são feitos pelas prefeituras, decorrente, financiado pelo FPM, né, e pelo ICMS. Porque como tem poucas empresas nesses municípios pequenos, de prestadores de serviço, não tem essa contribuição significativa do ISS, QN, né? O IPTU também o valor é pequeno, pouca transação imobiliária para gerar o ITBI. Então, as principais fontes de receita terminam sendo, né, ICMS e FPM. Então, nós tivemos queda no final do ano. E já iniciando no mês de janeiro, as primeiras parcelas que nós recebemos do FPM foi menor do que o ano passado, né, e também do ICMS, a queda está aí na casa de quase 30%. Nossa. Ainda acreditamos que ainda é em função da desoneração dos combustíveis, por mais que nós vamos ter agora, melhorar um pouquinho a receita na questão do diesel. A gasolina continua desonerada e o diesel foi tirado dessa lista dos produtos essenciais. Por conta disso, nós estamos recomendando, já vimos recomendando os gestores desde o ano passado, né, de que tivesse muita cautela, porque, né, é um ano de um novo mandato do presidente da República, tá? Há mudança, inclusive no mote do atual presidente na economia, né? Quer dizer, mudou o presidente, mudou conceitos econômicos, conceito de gestão, ideologias totalmente opostas. Então, isso nos dá uma certa insegurança, né? Como é que a economia vai reagir nesse novo formato, nesses novos conceitos de gestão pública, do equilíbrio fiscal, dos gastos públicos? Então, isso nos traz uma incerteza. Né? E o que vinha já apresentando de verdadeiro era a queda, era a redução de receita do ICMS e do próprio FPM. Né? Então, nós estamos aí constantemente, diariamente, orientando os nossos gestores para terem cautelas, não aumentar as despesas, ou, se possível, até reduzir despesas, né? Segurar mais 2, 3 meses, ver como a economia vai reagir, como que o governo vai estar conduzindo as políticas públicas, de novos investimentos nos municípios, repasse através de convênio para as prefeituras. Então, tudo isso é um momento que nós estamos assim com muito cuidado, né? Com muito cuidado, né, para poder fazer com que nenhum gestor municipal tenha depois dificuldade de estar honrando os seus compromissos com fornecedores, o pagamento de salários dos seus colaboradores. Bom, né, e nesse início de ano também, então, houve a publicação de uma lei, né, que coloca aí entre os serviços essenciais, justamente estipulando isso, uma alíquota do ICMS sobre combustíveis, comunicação, energia, gás natural e transporte coletivo, como bens essenciais, né? E que tipo de reflexo isso pode trazer para Mato Grosso? Qual é, né, dentro desse cenário, assim, qual é a expectativa a respeito dessa? Seria alíquotas de 17% e 18%, é isso, exatamente. Né? Assim, o governo do estado tem uma projeção, inclusive foi aprovado, né, foi discutido na Assembleia LOA lá, com a projeção de um crescimento do ICMS, mas na casa de mais de 5%. Né? Nós somos mais cautelosos, né? Mesmo que o óleo diesel deixou de ser um produto essencial, então está fora dessa cesta
do congelamento aí da alíquota de 17%, mas eu acredito que a nossa economia, mesmo considerando a pujança, né, do agronegócio, o aumento da produção, a diversificação da nossa economia, né, começando a agregar valor através da instalação de usinas agora do biodiesel a partir do milho, uma série de outros investimentos que a iniciativa privada está fazendo em Mato Grosso, mas nós somos um pouco mais cautelosos, né? Tomara Deus que nós tenhamos aí um crescimento da nossa receita na grandeza que o Estado vem projetando. Né? E estamos torcendo também para que o governo federal, o presidente Lula, com a sua equipe, de fato acerte, né, naquilo que estão propondo, para que a economia do Brasil cresça, desenvolva, e aí possamos ter uma receita maior, né, em termos de para os governos, para os entes federados, e aí os gestores, seja ele federal, estadual e municipal, possam, dessa forma, investir mais em prol da população. Porque o objetivo nosso, de todos nós, é fazer com que aquelas ações públicas, das políticas públicas, cheguem no cidadão. Escolas boas, professores preparados, bem remunerados, saúde também com qualidade, com medicamento, equipamentos, cirurgias, enfim, né, na área social, no asfalto urbano, quer dizer, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande desafio e é o nosso maior foco. Né? Então, para isso, nós estamos torcendo, né, e que o governo federal dê certo, porque o governo federal dando certo, aqui embaixo nós vamos estar também dando certo. O governo do estado dando certo, aqui os municípios vão estar dando certo. Todos os entes federados dando certo, quem vai ganhar com isso somos nós, é a população. Eu me incluo nessa população. Né? Então, essa é o nosso grande desafio, é fazer com que as políticas públicas de qualidade, né, que as gestões sejam feitas com qualidade, com resultado, e o grande beneficiado somos nós. Uma outra preocupação agora de começo de ano também, que vocês estão, né, aí tendo que se deparar, o aumento de quase 15% na educação. Por que está preocupando essa situação? É claro que já dá para saber, né, porque a gente está falando justamente de redução de receita, como é que fecha essa conta? Pois é, nós temos aí duas situações que a gente deve levar em consideração. Né? Primeiro, quero colocar aqui com muita clareza e com muita tranquilidade. Né? Eu não sou contra a criação de pisos salariais. Muito pelo contrário, nós somos favoráveis que todos os profissionais, principalmente aqueles que atuam nas prefeituras, atendendo diretamente a população, sejam bem qualificados e sejam bem remunerados. Então essa é uma defesa que eu faço. Fui prefeito durante 2 mandatos, né, e eu sempre fiz isso, né, a valorização dos nossos colaboradores. Né. Aqui na MM também eu tenho aí um grande número de colaboradores, é uma das grandes preocupações que temos lá, é valorização. E a valorização não é só em termos de salários, né, mas tem outras ações que você valoriza o profissional, como auxílio alimentação, como plano de saúde, espaço para o lazer. Né? Então eu preocupo muito com todo um conjunto de ações de valorização do profissional. Então nós temos, neste momento, 2 situações a pensar. Primeiro, né, há uma incerteza, como acabamos de falar, de como vai reagir a economia brasileira, né, nesse ano, 2023, e nos próximos anos. Né? Então, porque a tendência que foi no segundo semestre foi tendência clara e realizada, foi de redução de receitas. E começou o ano também com queda de receita.
O presidente Jair Bolsonaro, no início do ano passado, ele deu um aumento para a categoria dos professores de 33,4%, ou 33 alguma coisa por cento, né? E agora, um ano depois, nós temos um aumento aí de 14,9%, praticamente 15% para os profissionais da educação, para os professores, né? Então, enquanto os demais servidores, né, a correção está sendo pela correção infracionária, a RGA, né? E até eu levantei algumas informações, né, que se você pegar 33, quase 34%, mais 15% agora, você está na casa de quase 49% de aumento de salário para os professores, profissionais de educação, em praticamente aí 2 anos. Né? Isso vai impactar, né, nas contas das prefeituras, né? E considerando que há uma redução de receita e um horizonte que nós não temos com muita clareza ainda como vai comportar por conta do governo novo que está iniciando. Então, são dificuldades que nós vamos enfrentar, essa questão do impacto financeiro que poderá causar nas prefeituras, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da legalidade da portaria que o ministro da Educação concedeu esse aumento. Há um entendimento jurídico da Confederação Nacional dos Municípios, da qual a IMM faz parte, de que não há legalidade aumentar o salário dos profissionais, o piso dos profissionais da educação através de portaria, considerando que a lei que previa o reajuste anual dos profissionais da educação, que era do antigo Fundeb, ela foi extinta com a criação da nova lei do Fundeb, né, com a PEC 108, né, e depois uma lei complementar, sucedeu a lei do antigo Fundeb. Né? Por conta disso, o artigo que tinha na lei antiga, que falava do aumento salarial mensal, anual, né, do piso, no aumento anual do piso, ele deixou de existir. Há um vácuo legal. Por conta disso, teria que ser aprovado no Congresso Nacional uma lei que regulamentasse essa correção do piso dos profissionais de educação. Então, há um impasse do nosso entendimento jurídico. Sim. Né? E eu só quero dar um dado aqui, né, para você que está nos assistindo, e aí pode pensar de forma diferente. Né? Eu, particularmente, eu fui prefeito, eu sempre fui contra você criar privilégio no tratamento dos profissionais que trabalham nas prefeituras. Né? Ou criar grupos diferenciados. Né? E com essa decisão, através de portarias que o governo federal vem fazendo ao longo do tempo, está criando grupos diferentes nas prefeituras. Se você pegar o piso dos profissionais de educação, foi criado em 2009. Se você pegar de 2009 a 2023, o crescimento do piso ele está na grandeza de 365%. Se você pegar, né, o IPC, o INPC, que é o Índice Nacional de Preço Consumidor, está na casa dos 160% ou 180%. Quer dizer, nós estamos aí fazendo reposição salarial pelo INPC ou pelo INPC ou pelo... Agora o governo deu pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né, INPC. Se você pegar, está na casa dos 180. Quer dizer, tem um grupo de profissionais que trabalham nas prefeituras, nos estados, que dos últimos, de 2009 para cá, o crescimento salarial na reposição foi na ordem de 180%.
dos profissionais da educação, 365% no mesmo período. Né? Então você começa a criar uma desigualdade salarial e nós sabemos que o profissional da educação é extremamente importante. Mas o profissional da saúde também é extremamente importante. Com certeza. O pessoal que trabalha na assistência social também é extremamente importante. Cada qual no desempenho da sua atividade, né, eles são muito importantes. Tem que ter um tratamento muito parecido, se não puder ser igual, mas muito parecido. Então, são uma questão também que termina criando uma dificuldade lá para o gestor no município. Bom, aí é uma luta que a gente também certamente vai acompanhar. A gente até agora só falou de desafios e problemas que surgiram aí, mas assim, eu queria que, até para a gente já partir para o encerramento, que projetos, né, o senhor pretende trazer aí, fazer iniciar ou seguir nesse ano de 2023 junto à MM? Isso é uma boa pergunta, né? Nós, no ano passado, a gente trabalhou muito nas parcerias, né? Foi com o Tribunal de Contas, foi com a Assembleia Legislativa, com o Governo do Estado, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, né? E outras entidades que também têm o compromisso de trabalhar para melhorar a qualidade de vida da senhora, do senhor, de você que está nos assistindo, né? E nós vamos, esse ano, continuar essas parcerias e, principalmente, uma que eu destaco, que eu dou a maior importância, é a capacitação, treinamento, preparação de todos os colaboradores dos 141 municípios do estado de Mato Grosso e dos seus gestores. Capacitar o prefeito, capacitar os secretários, capacitar todos os funcionários das prefeituras. Para mim, é o grande desafio que teremos. Já começamos no ano passado, numa parceria muito forte, muito estreita com o Tribunal de Contas do Estado. Entendeu? Aí na pessoa capitaneada pelo conselheiro presidente José Carlos Novelli, né? Então nós já fizemos no ano passado, capacitamos mais de 10 mil colaboradores das prefeituras. Esse ano já temos um calendário de treinamento, capacitação, de preparação de profissionais das prefeituras até dezembro de 2023. Já temos um calendário definido. Temos mais de 25 cursos que serão ministrados para esses profissionais das prefeituras para fazer com que a gestão municipal ela seja eficiente. Ela seja feita com qualidade, ela seja feita com transparência, ela seja feita com resultados. Porque quem vai ganhar com isso é você que está nos assistindo, é a população que está dos 141 municípios. Porque quando o gestor é preparado, capacitado, a sua equipe é preparada e capacitada, aquela gestão vai dar certo. Né? Porque tem responsabilidade e tem conhecimento daquilo que cada profissional está fazendo. Então, quem ganha com isso é a população. Então, nós vamos continuar muito forte com esse objetivo de preparar os colaboradores das prefeituras para fazer gestão com eficiência. Porque o prefeito muda. E alguns secretários também mudam, mas a maior parte dos colaboradores são concursados, né? Então eles continuam. Então vai sair os gestores atuais, entra outro e aquela equipe está preparada. Então o outro gestor que começar daqui a pouco, na próxima gestão, no próximo mandato, já vai pegar uma equipe já preparada. Além disso, né, nessa parceria com o Tribunal de Contas, nós estamos fazendo, que é o planejamento estratégico para 12 anos. Então, esse gestor vai sair, vai deixar esse planejamento pronto. O outro que vai entrar, vai encontrar já um planejamento do município, ainda por mais 8 anos, e uma equipe extremamente preparada. Então, o resultado disso, qual é? Vai ser uma gestão com qualidade, uma gestão com resultados. É isso que nós queremos, né? Fazer com que
todos os cidadãos que moram em Mato Grosso, que moram nos 141 municípios do estado, né, sejam beneficiados exatamente pelas gestões municipais. Tá, joia. Muito obrigada novamente pela sua presença aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí nesse bate-papo, levando essas informações, né, para vocês que nos assistem, né, porque essa é a nossa função. É a função do gestor público, é a função de quem exerce cargos públicos, né, de mostrar para a população o que está fazendo, prestar conta para a população que está fazendo. Né? Então, essa é uma das, nós temos isso como também pauta no nosso modo de pensar e de agir. Bom, nós conversamos com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, Neurilan Fraga, falando aí dos desafios para 2023. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.